Oi pessoal, tudo bom? Vamos dar continuidade então no nosso conteúdo, tá? Hoje nós vamos falar a respeito, né, da teoria da deriva continental. O que foi essa teoria, como que ela surgiu, assim por diante, ok? Então lá, nossa habilidade, conhecer o processo de formação dos continentes, tá? Então, o que seria essa deriva continental? A teoria do deslocamento continental, ou da deriva continental, foi criada pelo geólogo e meteorologista alemão Alfred Wegener, tá? 1880-1930, no esforço para esclarecer o fato da conformação geomorfológica de alguns continentes, que se adequaram, levando-se a crer que os continentes já estiveram unidos e se apartaram, derivando paulatinamente sobre as bacias oceânicas, tá? Então esse, né, cara que o Alfred Wegener que foi, né, que teve criou essa teoria da deriva continental. Quer dizer o quê? Até então, né, os continentes eram todos unidos, o único continente que a gente chamava ali Pangeia, né? E esses continentes foi se separando, tá? Aos pouquinhos. Esse processo, pessoal, demorou milhões de anos para ocorrer. E ele ainda está ocorrendo esse processo de separação, mas é um processo muito lento. Para vocês terem uma ideia, há uma estimativa que o continente americano, no caso aqui o exemplo do Brasil, se afasta do continente africano em torno de 1 centímetro apenas por ano, é muito pouco. Por isso que a gente fala que demorou, esse é um processo que demora milhões de anos para ocorrer, tá? Essa teoria foi apresentada em 1912 no Congresso da Sociedade Geológica de Frankfurt e publicada alguns anos mais tarde, em 1915, com o título, né, A Origem dos Continentes e o Oceano. Contudo, foi rejeitada pela comunidade acadêmica durante as décadas de 1920 e 1930, sendo oficialmente reconhecida em meados de 1960, tá, pessoal? A gente vê, né, quantas décadas demorou, né, para ter realmente se conhecer um pouco mais dessa teoria, né? Então teve essa teoria, porém ela não tinha sido aceita, tá? Então ela só foi aceita ali em 1960, tá? Graças ao sistema de mapeamento das águas profundas, possibilitado assim pelos submarinos, tá? Então aqui o exemplo então, né, da deriva continental. Quando os continentes estavam todos unidos, né, através dos movimentos das placas tectônicas, né, que ainda está ocorrendo, mas vamos lembrar, demora milhões de anos para ocorrer, tá, pessoal? Tá? É em tempo geológico que a gente fala, tá? Então foi se separando, tá? Até chegar da forma que é hoje, ok? Principais características. Wegener afirmou em tese que havia existido um supercontinente e um superoceano, respectivamente Pangeia, uma massa continental única, cercada por Pantalassa, um oceano relativamente raso. Por sua vez, esse continente teria se dividido em centenas de milhões de anos, tá? Cerca de 250 milhões. Ora, com o deslocamento e a deriva das placas continentais, surgem outros dois continentes, a Laurásia e a Gondwana, os quais ainda se subdividiram até chegar às configurações atuais, né? Então tinha a Pangeia, veio a separação, formou então a Laurásia Gondwana, né? E ainda continua essa separação, até ter esse formato aí que nós conhecemos hoje, então, dos continentes, tá? Embasado em argumentos multidisciplinares, geologia, geofísica, paleoclínica, paleontologia, biogeografia, etc., o alemão chegou à conclusão que os continentes são menos densos que as bacias oceânicas, dando ao material partilhas que flutuem. Assim, a crosta terrestre, constituída por placas tectônicas, está à deriva sobre um manto de rocha fundida, o qual desloca aquelas placas com a força do magnetismo do interior da Terra, né? Que é o movimento então das placas tectônicas, ok? Essa teoria explica como se formaram os atuais aspectos geológicos do planeta, como as cadeias montanhosas e os fenômenos geológicos, com qual os terremotos e vulcões, uma vez que a pregou com a costa fina da Pangeia, se partiu em pedaços, as quais se espessaram e se fissuraram ao colidirem e se
amontoarem, tá? Quando fala essa questão de amontoarem, pessoal, exemplo disso é a Cordilheira dos Andes, tá? Então temos aí o movimento das placas. Quando é esse choque, ia causar, então, exemplo, os terremotos. E o que acontece? Ali no caso, uma placa sobrepõe sobre a outra. Quer dizer o quê? A Cordilheira dos Andes, ela está ainda em processo de formação, tá? Então é uma cordilheira que está em processo de formação, tem? Então é através desses movimentos, tá? Não obstante, Alfred Wegener demonstrou para corroborar sua tese que havia uma nítida similaridade entre a costa ocidental da África e a costa oriental da América do Sul, uma vez que as rochas com as mesmas idade geológica encontradas na América do Sul e África são semelhantes. Então, pessoal, há vários outros vestígios, né, que fez com que o Wegener tivesse essa teoria, né? Além do que a gente percebe claramente que a América do Sul ela se encaixa perfeitamente no continente africano, tá? Então, isso é um vestígio. Vários outros, né? De fósseis, tá? De animais que a gente encontra na América, no continente americano, a gente acabou encontrando também no continente africano, tá? Não são os animais que nós temos hoje, tá? Estamos falando de milhões de anos atrás. Então, fósseis de animais, né? Fósseis vegetais, assim por diante. Então, tudo isso aí acabou ajudando na elaboração dessa teoria. Tá? Então, um exemplo aqui, né? Dessa separação. Por exemplo, né? Da América do Sul se encaixa perfeitamente, então, ali no continente africano, ok? De forma parecida, ela pode afirmar a similitude entre a América do Norte e a Europa, bem como da África com a Índia. As coincidências da fauna entre a Austrália e Índia, bem como a África e o Brasil também confirmam isso. Por fim, ele apontou para os registros fósseis dos seres vivos de uma mesma espécie encontrada em diferentes continentes, muito distantes entre si, ou para a presença de sedimentos do Polo Sul em regiões da África e da África do Sul e da Índia, tá? Outro exemplo disso, pessoal, tá? Que ajuda nessa questão da teoria. Já ouviram falar na savana africana, né? E o cerrado brasileiro. Eles são muito parecidos nessa questão das formações vegetais, tá? Eles se assemelham muito, lógico. Muitas espécies vegetal que a gente encontra lá, nós não temos aqui no Brasil, da mesma forma que nós temos aqui, não tem lá. Mas elas são muito semelhantes. Na hora que a gente pega uma pinha, o cerrado, né, ele, quando se estava a Pangeia, eles estavam praticamente aí na mesma linha do cerrado e da savana africana. Tá? Teve essa separação, então isso também acabou contribuindo para essa elaboração dessa teoria da deriva continental. Certo, pessoal? Então aí, atividades no caderno aí para vocês realizar, certo? Até a próxima aula. Tchau, tchau.